4 dicas de como evitar o nervosismo na hora de pregar. Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Silvano. Eu venho, através desta videoaula, trazer um assunto importantíssimo para aqueles que são pregadores, principalmente aqueles pregadores iniciantes. Eu quero falar sobre como evitar o nervosismo na hora de pregar. Sabe aquelas vezes em que nós vamos para o púlpito e parece que nós vamos ter um ataque, um nervosismo e vamos até mesmo esquecer o que nós vamos falar? Pois é, eu quero trazer 4 dicas para você hoje sobre como evitar o nervosismo nessa hora. Fique comigo e vamos ver essas 4 dicas. Essas dicas que eu vou passar foram extraídas do meu curso Como Falar ao Público Evangélico e também de um outro curso que eu ministro através da internet, Como Preparar Sermão. Então você que está interessado nesse assunto, caso deseje, fica aí o link na descrição para que você possa ter acesso a um desses dois cursos. A primeira dica que eu dou é: estude bem o assunto sobre o qual você vai falar. Essa regra é a regra de ouro, ou seja, se você não se preparar para falar, o risco que você corre de esquecer é muito grande. E é esse risco de esquecer que deixa você nervoso. Então estude bem sobre o texto que vai servir de base para a sua pregação. Esse é o procedimento que chamamos de hermenêutica. Ao começar nossa preparação para escrever nosso esboço de sermão, precisamos ter em mãos um bom dicionário bíblico, um bom comentário bíblico, além de bíblias com várias traduções. E é sempre bom ler o versículo que vamos pregar sobre ele em traduções diferentes. Você pode ler na tradução da linguagem de hoje, você pode ler na nova versão internacional, enfim, leia em várias versões, procure assim estar bastante encharcado do assunto que você deseja falar. A nossa segunda dica de hoje é: faça um esboço com 3 tópicos. 3 pontos, não mais do que isso. Pessoas que têm uma carga de nervosismo muito acentuada precisam de uma espécie de apoio para se sentirem mais seguras e assim fazer com que o nervosismo vá embora. O que eu recomendo é que você crie um esboço para aquilo que você vai falar. Crie um esboço para o seu sermão. Procure colocar nele apenas as ideias principais. Sabe, aquelas que com uma rápida batida de olho faz você lembrar o que você quer transmitir. A recomendação é que esse esboço tenha uma estrutura bem simples e que não tenha mais do que 3 pontos, mais do que 3 tópicos. Tá? Além, é claro, da introdução. Você precisa ter uma introdução. Logo após a introdução, você vai ter ali, então, no seu desenvolvimento, 3 pontos para você desenvolver o seu assunto. E também não deixar faltar a conclusão. Pronto. Você tem aí um esqueminha bem básico para você levar para o púlpito e assim você vai se sentir bem mais seguro na hora de pregar. Então, faça um esboço com 3 pontos e você vai se sentir bem tranquilo. Tem gente que fica preocupado com o esboço. Se alguém vai questionar, não fique preocupado se as pessoas sabem que você tem um esboço. Isso vai deixar até mesmo elas também tranquilas, porque elas sabem que você estudou sobre o assunto que você está tratando.
Nossa terceira dica é: prepare-se com antecedência. Quando eu digo preparar-se com antecedência, eu estou dizendo você se preparar com uma folga de tempo antes de você ir para o púlpito. O maior problema dos pregadores ou de alguns palestrantes é deixar preparar sua palestra, o seu sermão, sua pregação, faltando poucos minutos ou poucas horas para a apresentação. Então isso prejudica. Isso traz assim um nervosismo muito grande, porque o assunto não está muito ainda elaborado, não está ainda muito firme na mente e no coração. Então isso traz um certo nervosismo, porque ele fica até, mesmo que ele tenha às vezes um esboço, mas ele fica preocupado. Ele fica preocupado. Então, olha, prepare-se com antecedência, bastante antecedência. Começa a estudar seu assunto um mês antes, uma semana antes, de modo que quando chegar o dia da apresentação, você já tem aquele assunto bastante entranhado no seu coração e na sua mente. Quem se prepara com mais tempo pode se dar ao luxo de rever as anotações, de ler e reler o esboço, de cortar algumas coisas, enfim, você tem mais tempo para ficar ali manejando aquele material. E isso vai aos poucos te dando segurança sempre que você for pregar ou falar algum assunto importante. Nossa última dica, quarta e última dica de hoje é: ore muito e dependa totalmente do Espírito Santo. Toda pregação deve ser regada por oração antes, durante e depois de pregar. Quanto mais oramos pela nossa pregação, mais tranquilos estaremos no púlpito, pois o próprio Espírito nos fará lembrar dela. Então, revendo aqui, primeiro, estude bem o assunto sobre o qual você vai pregar, você vai falar. Segundo, faça um esboço com pelo menos 3 pontos, 3 tópicos. Terceiro, prepare-se com antecedência. E a quarta dica, ore muito e dependa do Espírito Santo. Gostou dessas dicas? Se você gostou dessas dicas, eu te peço encarecidamente que você dê aí para nós um clique no gostei, compartilhe isso com um outro amigo. Isso é importante porque é a forma que eu consigo entender que o vídeo foi importante, que essa videoaula foi importante e que eu devo continuar realizando esse trabalho. Meu muito obrigado, Deus te abençoe e até a nossa próxima videoaula.